Aquilo que é seu da parte de Deus virá em suas mãos na hora certa. Aquilo que é seu da parte de Deus virá em suas mãos na hora certa, no tempo certo. Quero ministrar nesta noite sobre a sua vida mais uma palavra de Deus que fala que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos aguardar em Deus. Nós temos feito uma série de vídeos, uma série de mensagens, uma série de ministrações, e para finalizar, perdão, amados, para finalizar o ciclo dessa ministração, quero ler para você 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5. 1 Samuel capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim. Eu vou ler aqui, já separei o copo com água, já separei o caderno de oração de petições. Eu leio os comentários que vocês deixam aqui e ao final estarei orando por vocês. Vamos fazer uma reflexão da palavra e vamos fazer uma ministração da oração. Amém? Então nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas, presta atenção aqui agora. Jonatas tirou a capa que vestia, e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive espada, arco e o cinto. Então, Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu a armadura, inclusive espada, arco e cinto. Davi saía onde quer que Saul enviava e tinha êxito, tinha sucesso, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então, nas demais ministrações, inclusive na de ontem, nós ministramos que nós nunca devemos usar uma armadura que não é nossa. Nunca devemos usar uma arma que é nossa, porque não vai dar certo. Você vai ficar paralisado, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir batalhar, você não vai conseguir guerrear. Então, a primeira coisa que eu quero ministrar sobre a sua vida é uma continuidade de ontem. Eu quero ministrar na sua vida que você nunca pode ter algo que se chama comparação. A psicologia chama isso de síndrome do impostor. Não estou falando nem bem nem mal da psicologia. Quero dizer que, inclusive, é um nome dado nessa área da saúde, tá? Mas eu quero dizer que você nunca se deve comparar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, eu me pego com essas setas na minha mente. Você se pega assim? Parece sempre que a grama do outro é mais verde. Parece que a casa da outra pessoa é mais bonita, é maior. Parece que o carro da outra pessoa é melhor. Parece que a outra pessoa, o sítio que ela tem é mais bonito, que a outra igreja é maior, tem mais pessoas, e etc, etc. Ou seja, são comparações. E nós vimos ontem que Saul quis pegar aquela estrutura que ele tinha, aquela armadura que ele tinha e colocar em Davi. Não deu certo. Então nós aprendemos que a estrutura que não é minha, eu não posso invejar essa estrutura, eu não posso querer estar debaixo dessa estrutura, eu não posso porque eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir andar, eu não vou me desenvolver com uma estrutura velha e antiga. Não é assim que funciona. Eu simplesmente não conseguirei fazer isto.
Então isso fica bem claro, isso fica claro na palavra. Só que, presta atenção, aquela estrutura, aquela armadura que o rei Saul quis colocar em Davi, não deu certo, amém? Davi venceu com a pedra tirada de uma funda. E apesar, pode até parecer que não fez parte, mas o alforje de pastor, que era aquela bolsa de couro, fazia parte do seu equipamento. O cajado de pastor, porque inclusive foi isso que despertou a ira de Golias. Despertou o desequilíbrio emocional de Golias, porque viu aquele alforje de pastor. Ele ficou indignado com o alforje e ficou indignado com o cajado. Então você vê que o cajado não é um pedaço de pau. É um instrumento profético, um instrumento espiritual, um instrumento de guerra espiritual, de batalha espiritual. Depois que ele consegue vencer, aí nós lemos aqui que o filho do rei Saul, que era o filho primogênito, então ele era o príncipe de toda a nação de Israel. Ele era o segundo na nação. Então o primeiro era o pai dele, o segundo era ele. O segundo homem mais importante do reino era o príncipe Jonatas. E a palavra diz que depois daquela batalha e de como Jonatas viu como Deus usou a vida de Davi, houve ali uma profunda amizade. Não confunda, esse amor que a palavra está descrevendo não é o amor eros, não é o amor da paixão, não é um amor carnal, não é um amor promíscuo, não. O amor que a palavra está dizendo aqui é um amor ágape, é um amor sacrificial. Por quê? Porque ainda que ele fosse o segundo na linhagem do trono, tivesse todas as regalias, a palavra diz que agora ele vai sacrificar aquilo que ele tem. Então ele tira a capa dele de príncipe. Ele tira a sua capa e ele não é que ele vai emprestar, ele vai dar. Então ele pega a capa dele de príncipe e ele dá para Davi. A Bíblia diz que a armadura que ele tinha, ele dá para Davi. Ele dá, inclusive, ele dá espada, ele dá arco e dá cinto. E o que eu queria chamar a sua atenção para nós encerrarmos aqui a mensagem nesse ponto. Que, ao contrário do que aconteceu com Saul, que a Bíblia diz que Davi não conseguiu andar, a palavra vai dizer que Davi, está implícito aqui que ele recebe esses presentes. Ele recebe essa armadura, ele recebe a capa, ele recebe a espada, ele recebe o cinto, ele recebe o arco. Ele não rejeita, ou seja, aquela posição de príncipe que Jonatas tinha, ele transfere, ele abençoa, ele dá, ele entrega nas mãos de Davi, Davi recebe e Davi não rejeita. Ou seja, aquilo que Davi recebeu agora, e veja que ele não venceu com isso, porque Deus precisava mostrar que o poder dele não vem da armadura. Deus precisava mostrar que o poder vem do nome dele, é o nome do Deus de Israel, é o nome do Senhor dos Exércitos. Mas você consegue entender, compreender, concluir que era aquilo que Deus tinha para a vida de Davi? Então, aquilo que Deus tem para nós vai chegar nas nossas mãos. Então, eu concluo aqui, eu fecho o raciocínio dessa reflexão da mensagem dessa noite, dizendo, porque nós temos esse ditado popular, né? Aquilo que é seu vem na sua mão, não é isso? E de todo não está errado, porque a ideia, o princípio está na palavra. Aquilo que é seu, meu amado irmão, minha amada irmã, a bênção que é sua, ela vai vir. Você não precisa da armadura de Saul, uma armadura velha que não funciona mais. Só que Deus, ele, como seu pai, ele não é irresponsável. Deus, ele não vai permitir você entrar em guerras das quais ele não vai te equipar. Por quê? A primeira luta de Davi, porque você vê que houve um treinamento prévio. Davi lutou contra um urso, Davi lutou contra o leão, mas agora foi uma batalha real, humana, homem com homem, certo? Essa batalha foi a primícia.
Então é por isso que Deus não deixou, olha a revelação. Foi por isso que Deus não deixou Davi ir para aquela batalha, a primeira batalha com arma e armadura de metal, de ferro. Por quê? Porque a glória daquela primeira guerra, daquela primeira batalha, era exclusivamente do Senhor. Para que ele pudesse dizer, olha, eu não venci, não foi com espada, não venci com lança, não venci com escudo, não venci com arco, não venci com cavalo, eu venci no nome do Senhor dos Exércitos. Porque se você olhar carnalmente, era sim uma batalha desproporcional, desigual, mas a favor do filisteu, a favor de Golias como carne. Ele era maior, ele era mais preparado, ele era preparado, Davi não tinha preparo. Carnalmente falando, ele tinha um preparo espiritual de outras lutas contra urso e leão que Deus deu a ele. Mas combate homem a homem, ele não tinha experiência, foi a primeira. E foi a primícia. Então, passada essa batalha, Deus não é responsável. Então, o Senhor agora entrega para ele armadura, capa, um manto, que é para proteger do frio, que é para guardar, que é para aquecer, é para proteger, uma armadura para proteger o corpo. O cinto é o que dá sustentação na armadura, espada, arco para chegar a longas distâncias. Então tá falando de um arco, tá falando de um alcance maior. E Deus ele vai fazer isso nas nossas vidas. Portanto, não precise ficar se comparando. Não se compare com a sua idade. Talvez você fale assim, meu Deus, eu tô com a minha idade avançada para isso, talvez eu não vou conquistar isso. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, não pense assim. Você está no tempo certo, você está na estação certa. E se tem algo também que foi roubado, Deus é um Deus de restituição, Ele vai trazer de volta nas suas mãos. Você precisa estar no lugar da obediência. E quando você está no lugar da obediência, Deus vai trazer até suas mãos a capa que você precisa, a armadura que você precisa, a espada que você precisa, o cinto que você precisa e o arco que você precisa, Deus vai entregar na sua mão. Vamos orar? Está aqui um copo com água, nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos orar também por esses motivos aqui de oração e vou orar também pelos motivos de vocês, tá? Que estão aí orando por libertação da família, tá? Eu não vou citar nomes porque são muitas pessoas e não cair aqui no erro de citar alguns, não citar outros, mas eu vou fazer essa oração abrangente e genérica e você vai ser alcançado aí em nome de Jesus. Pegue o seu caderno, se você ainda não tem, separe um caderno, tá? Caderno de guerra profética, é um caderno com pedidos, então aqui você coloca a sua foto, a foto do seu filho, da sua filha. Aqui você coloca, eu tenho, por exemplo, andamento de processo. Você escreve os pedidos que você precisa e esse caderno, toda vez que você for orar, inclusive participar aqui comigo, você pega este caderno para orar. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, agradeço ao Senhor por mais uma noite com Deus, por mais uma noite com o Senhor, por esta palavra maravilhosa. Porque quando o nosso tempo chega, Senhor, quando a nossa estação ela chega e não há ninguém que possa impedir. Eu quero pedir nesta hora, Pai, que o Senhor venha trazer um tempo de restituição sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha restituir o tempo. Que o Senhor venha restituir, Pai, tudo aquilo que se perdeu, tudo aquilo, Pai, que foi perdido. Eu oro nesta hora, pedindo ao Senhor, Pai, um novo ciclo nas nossas vidas, na minha vida e na vida de todos e todas que aqui estão presentes, Senhor, um novo ciclo, um novo calendário, um novo começo, um recomeço, Senhor, da Tua parte. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, oramos e suplicamos recomeço de Deus, um novo caminhar, um novo ciclo, um novo calendário, uma nova estação, Senhor, e declaramos que as coisas velhas, elas se passaram, elas não voltam mais.
Queremos pedir um tempo novo, Senhor, de restituição e aceleração também do tempo. Aquilo, Senhor, que iria demorar 10 anos na nossa vida, Senhor, abrevia para 1 ano, para que até dia 31 de dezembro de 2026, Pai, possa estar nas nossas mãos. Queremos pedir um tempo, Senhor, de aceleração. Tudo aquilo que está lento, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que está enferrujado, aquilo que não se move, tudo aquilo que está amarrado. Pedimos nesta hora, Pai, convocamos que o Senhor envie os anjos do Senhor para ministrarem, cortando, meu Pai, cadeados, correntes, Senhor, travas na nossa vida espiritual, e nós proclamamos da parte do Senhor um tempo novo, um tempo de bênçãos, um tempo, meu Pai, em que o Senhor vai, meu Deus, nos abençoar, um tempo em que o Senhor vai, meu Pai, derramar da Tua graça, do Teu poder, da Tua bênção. Nós suplicamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja conosco, nos dando vitória, nos dando a Tua bênção, nos dando, Senhor, a Tua proteção. Pai, apresentamos agora este caderno com os pedidos, Pai, e todos os pedidos de oração desse canal, todos que estão participando destas orações. Pai, aqui tem mães chorando por seus filhos e filhas, pedindo, meu Pai, libertação, Senhor. E nós pedimos para que o Senhor venha colher com taças de ouro todos esses pedidos. Pai, que todos e todas que estão participando agora desta oração sejam alcançados, sejam alcançadas. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer salvação de vidas. Que o Senhor venha trazer libertação dos vícios, libertação da promiscuidade, libertação da iniquidade, libertação do pecado, libertação da mentira, libertação do ocultismo, libertação, meu Pai, das trevas, libertação do engano. Pai, que haja libertação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos por processos na justiça. Abrevia, Senhor, esses processos. Antecipa, Senhor, esses processos. Faça, Senhor, esses processos moverem, se mexerem. Vá trazendo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos uma aceleração, uma bênção da parte do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, abençoa-nos, auxilia-nos, Senhor. Quero suplicar nesta hora, meu Pai, também por este copo com água em que nós consagramos, representando a Tua unção, representando a presença do Teu Espírito Santo. Queremos orar sobre todas as doenças psicoemocionais, depressão, ansiedade, Senhor, fobia, síndrome do pânico, Pai, esquizofrenia, epilepsia, TDAH, autismo, todo tipo, sorte de doenças que afetam, meu Pai, a capacidade cognitiva, doenças que atrapalham o sono, a falta de sono, Pai, que é a insônia. Mas também, por outro lado, o sono excessivo, que é a sonolência, que é o cansaço, a fadiga. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha equilibrar os nossos hormônios do sono, principalmente a melatonina. Liberta, meu Pai, quem está na dependência, Senhor, de remédios controlados. Pai, para, Senhor, atenção, que tem déficit de atenção, ou meu Pai, que também tem dificuldade de dormir, nós declaramos agora, meu Pai, uma cura completa, libertação completa do vício do cigarro, do álcool, da promiscuidade. Pai, pedimos que os anjos do Senhor venham agora nas nossas casas, cortando todas as obras de feitiçaria, de magia, meu Pai, todas as obras malignas, que o Senhor coloca agora um muro de fogo, um domo de fogo ao redor da nossa casa, e também, meu Pai, Senhor, um invólucro, meu Pai, para que ninguém espione a nossa casa. Pai, nós repreendemos agora todo o animal peçonhento, toda obra maligna, e nós declaramos o Senhor limpando a nossa casa, o Senhor restaurando e abençoando a nossa casa. Em nome de Jesus, Senhor, todos os pedidos desse caderno, toda a nossa família, Senhor, a nossa vida financeira, traga restituição na vida financeira, clientes, portas abertas, sustento, Senhor, a vida sentimental e afetiva, quem precisa de uma restituição familiar, no casamento, na sua vida sentimental, nós oramos por todos esses motivos e consagramos agora em nome de Jesus. Vamos beber? Em nome de Jesus, Senhor, libera a Tua bênção, cura física, cura de toda enfermidade física, cura da alma,
uma unção, meu Pai, de poder sobre nós nessa hora. Agradecemos a Ti e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, obrigado por você ficar comigo aqui. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Me siga nas redes sociais, se inscreva nesse canal, compartilhe aqui o seu testemunho nos comentários, amém, as suas dúvidas, e compartilha também essa ministração. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. A graça e a paz do Senhor Jesus, e tchau, tchau.